Milhares de militantes sem teto estão hoje em Brasília para protestar contra o fim do programa Minha Casa Minha Vida e a exclusão da população de baixa renda das políticas habitacionais do governo de Jair Bolsonaro. As mobilizações devem ocorrer até às 16 horas e também fazem referência ao Dia Mundial do Habitat, data proposta pela ONU para refletir sobre a situação das cidades, dos direitos humanos e do acesso à moradia digna. Segundo a coordenadora da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, Evaniza Rodrigues, os sem teto consideram que a moradia hoje é uma emergência no Brasil, com alto déficit e inexistência de programas para a população de baixa renda. Dia Mundial do Habitat, ou Dia Mundial do Sem Teto, né? Então a gente utiliza essa data para lembrar que a pauta da reforma urbana, a pauta das cidades, da moradia, está absolutamente abandonada no governo Bolsonaro, né? Seja pelos cortes de orçamento, que chegou em alguns programas até 95%, seja pelo fim de algumas políticas, como Minha Casa Minha Vida. Num país, né, que ampliou seu desemprego, subemprego, baixou os recursos, né, da renda do trabalho, a questão da moradia ficou ainda mais grave, né, porque famílias que podiam pagar um aluguel hoje já têm mais dificuldade. Famílias tiveram que ir para a rua, famílias tiveram que ir para ocupações, né. Então, a situação da moradia vira uma emergência, né, junto com as diversas emergências dessa pandemia, ela virou uma emergência. Nos últimos 5 anos, o programa Minha Casa Minha Vida foi sendo esvaziado até ser definitivamente extinto no governo Bolsonaro. Em seu lugar, foi criado o Casa Verde e Amarela, que não atende a população que ganha entre 0 e 3 salários mínimos e também não contempla a autogestão dos movimentos de moradia. A coordenadora da União Nacional por Moradia Popular, Graça Xavier, detalha que hoje só é incentivada a produção voltada ao mercado, com a população mais pobre totalmente excluída da possibilidade de ter uma casa. De lá para cá, nunca mais o governo federal investiu nas políticas habitacionais. Então, no governo Temer já paralisou tudo. Em seguida, com a eleição do Jair Bolsonaro, paralisou de vez e acabou com o programa Minha Casa Minha Vida, implantando aí o programa Casa Verde e Amarelo, que infelizmente não atende famílias de baixa renda. Só atende a grande especulação imobiliária, as grandes construtoras, tanto que o déficit habitacional de 2016 até 2021 disparou no Brasil, chegando a quase 8 milhões e, infelizmente, na população que ganha o valor mais baixo do país, que são as famílias que ganham de 0 a 3 salários mínimos. Graça explicou ainda que, além do governo federal, os governos estaduais também deixaram de lado a política habitacional para a população de baixa renda, criando programas habitacionais que só beneficiam o mercado imobiliário. Já as prefeituras alegam não ter condições de produzir moradias com orçamento próprio. Graça destaca que, ao mesmo tempo em que a população de baixa renda foi abandonada, o mercado imobiliário produziu mais de 6 milhões de moradias, mostrando que seria possível reduzir o déficit se houvesse vontade política. Segundo a militante sem teto, em todo o país, há cerca de 30 mil unidades habitacionais contratadas e com projetos prontos totalmente paralisadas, que deveriam atender a população que ganha de 0 a 3 salários mínimos. Se você pega de 2016 a 2021, a quantidade de tempo que a gente já poderia estar com essas unidades construídas e as famílias já morando, né? E a quantidade de outras moradias que já poderia ter iniciado. Enquanto isso, né, são milhares e milhares de pessoas que estão sendo despejadas, sendo obrigadas a morar na rua porque não conseguem pagar o aluguel, principalmente agora nessa época de pandemia, que perderam emprego, que perderam salário, que perderam vidas, né? São quase 600 mil vidas perdidas. Além das manifestações, os movimentos de moradia vão apresentar uma proposta de projeto de lei para regulamentar o sistema de autogestão na produção de moradias populares, na Câmara Federal. Evanize entende que o processo de autogestão na construção de moradias fortalece as famílias para realizar outras ações e construir não só as casas, mas bairros e cidades melhores para se viver. Nós vemos que a autogestão, ela permite, né, primeiro, o fortalecimento de uma comunidade, né? Ao invés de construir casa, você constrói uma comunidade, que ao longo do processo vai se organizando, vai se fortalecendo, porque a moradia é o primeiro direito que a gente vai conquistando, mas depois precisa os outros também, né? Então tem um tecido social que se fortalece. Do ponto de vista, né, do financiamento habitacional, a gente entende que a autogestão ela produz casas
melhores, mais adequadas àquela comunidade, porque quem discute o projeto é quem vai morar. Então, aquela família que está participando, ela vai discutir qual é o tipo de projeto da casa, como é que o conjunto tem que se organizar, quais são as áreas comunitárias, né? Ela vai controlar o processo de construção, vai escolher os melhores materiais, vai escolher as melhores formas de construir e não vai ter lucro. Ou seja, o lucro é para todo mundo morar melhor. Esse é o melhor lucro. Então, também as casas acabam ficando maiores e melhores. O programa Minha Casa Minha Vida contemplava a modalidade entidades, que permitia a associações de moradores, formadas ou não por movimentos sociais, elaborarem o projeto e gerir os recursos. Embora tenha recebido uma parte bastante pequena do total de recursos do programa, a modalidade entidades possibilitou a construção de alguns modelos de moradia popular. Em São Paulo, 2 prédios na região central foram revitalizados e se tornaram moradia popular por esse processo. O antigo Hotel Columbia Palace, na Avenida São João, e o edifício Dandara, na Avenida Ipiranga. Há também os prédios do condomínio João Cândido, em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, construídos por uma associação ligada ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.